Fala, nação rubro-negra, Fabrício Lopes na área. Galera, tá vendo essa camisa aqui? Massa pra caramba, né? Toda autografada, coloquei ali num quadro, ficou muito maneiro na minha sala. Pois é, se você quiser ter uma camisa assim como eu tenho essa daqui, participa da nossa rifa, moçada. É apenas R$15 e nós vamos sortear uma camisa autografada pelos jogadores do Mengão Queridão. Daí, você pode colocar ela num quadro que nem essa daqui e deixar na sua sala para tirar a maior onda com os seus amigos que forem te visitar, tá ligado? Então, anota aí, 31 9 85 13 23 25 e me chama no WhatsApp para eu poder mostrar para vocês como fazer para participar dessa rifa. É bonita pra caramba, não é? Pois é. É uma devoção, ninguém pode explicar. O amor, maior do que a razão, é muita tradição, pra sempre vou te amar. Grito de um povo, rubro-negro vencedor. Urubu guerreiro, o meu canto é pra você, Flamengo. Mengo, 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 meu eterno amor. Mengo, 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 meu eterno amor. Flamengo é uma devoção, ninguém pode explicar. O amor, maior do que a razão, é muita tradição, pra sempre vou te amar. Grito de um povo, rubro-negro vencedor. Urubu guerreiro, o meu canto é pra você. Flamengo, Mengo, 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 meu eterno amor. Mengo, 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 meu eterno amor. Fala, nação rubro-negra. Eu sou o Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Fla Nação VVP. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas rubro-negras. Estamos começando hoje, dia 29 de novembro de 2019, mais uma edição do nosso Jornal do Meio-Dia. São agora exatamente meio-dia e 5 minutinhos e vamos começar a repercutir tudo que tá rolando com o Mengão Queridão. Tem muita coisa pra gente conversar, muita coisa pra gente debater aqui, mas eu gostaria de iniciar o nosso jornal hoje, e assim o farei daqui pra frente em cada vídeo, em cada edição que nós entrarmos aqui, de agradecer a todos vocês e em especial aos membros do Clube VVP. Hoje agradecendo especialmente ao Daniel Tito, ao Manuel Pereira das Neves, ao Emanuel Sodré da Costa, ao Rodrigo Santiago, ao Jardel Souza, ao Ramalho Neto, ao Marcos Vinícius Oliveira, ao Gustavo Rocha, ao Nemilton Filho e ao Rogério Almeida. Todos os dias, em cada entrada nossa, seja em vídeo, seja através das nossas edições ao vivo, eu vou agradecer a todos vocês que colaboram através do nosso clube de membros. E se você quiser fazer parte e colaborar com o nosso canal financeiramente, é só clicar nesse botãozinho aí, seja membro. Tem planos de R$ 2,99, R$ 4,99, R$ 7,99, enfim. Da maneira que você quiser e puder contribuir financeiramente no nosso canal, é só você escolher. Clica aí no botãozinho seja membro e nos ajude. E se você não puder ou não quiser mesmo, não tem problema nenhum não, contribuir financeiramente, não tem problema. Você pode nos ajudar dando like, se inscrevendo, compartilhando vídeos do nosso canal, ou simplesmente estando aqui marcando presença, que para nós já basta. Todos são iguais aqui no nosso canal, beleza? Então muito obrigado àqueles, esses aqui são os mais antigos membros do Clube VVP. Nós vamos pegar dos mais antigos para os mais novos, para poder agradecer todos vocês que tiram um pouquinho daquele dinheirinho sagrado para contribuir com o nosso canal, beleza? Tá aí então a nossa singela homenagem aos primeiros membros do Clube VVP. Bom, moçada, vamos lá. Boa tarde para todos vocês que estão por aqui. Boa tarde já
pro Carlos Alberto Laurindo Costa, pra Helenira Amaral, pro José Paulino, pro Alexandre SSRN, pro André Ferreira, Nicole Santos, Craver, meu irmãozinho Craver tá sempre por aqui, minha irmãzinha Jaqueline Cunha sempre por aqui também. Mas quem? Bruno Fonseca, boa tarde. Mauro Porto, meu amigão, boa tarde. Gabriel Tavares, é bom demais ser campeão. Tem Supercopa e Recopa ainda, mas aí é só ano que vem, né, irmão? Esse ano é só o Mundial. E Zé Fini, minha irmãzinha do peito, Axa Lima, muito bom vê-la novamente junto conosco, Axa, muito legal, fico muito satisfeito. João Filho, boa tarde Rogato Ruas, boa tarde Thalisson Figueiredo, boa tarde Emerson CRF, Wesley Naves, boa tarde meu irmãozinho, Jardel Alberto, Adriano Souza, boa tarde também para quem? Pro Lázaro Mariano, Jefferson Alves de Souza, boa tarde. Vamos falar muito, Jefferson e demais amigos, sobre essa questão de quem pode chegar, quem pode sair. Vamos falar muito sobre isso hoje. Clarinha Pereira, boa tarde, minha querida. Meu irmãozinho Thiago Gomes, mora no meu coração, não paga aluguel também, tamo junto, irmão. Boa tarde. Boa tarde, escritor e historiador Alessandro Lopes Silva. Creomar Gonçalves, boa tarde. Kelvin Souza, boa tarde. Márcio Almeida, boa tarde. Teles Edson, boa tarde. José Humberto, boa tarde. Quem mais? Deixa eu ver aqui, porque ficou doidão agora o chat. Marcos Assunção, Pati Rover, boa tarde. Antônio Marcos, Romário Silva, Cláudio José Alves, Gilmar Pereira da Silva, Hashtag MC, boa tarde. Diego Recife, boa tarde. Boa tarde ao Micael Delício e a todos vocês que vão chegando por aqui agora, que agora o chat coloca, a gente começa a ler, aí ele tá devagarinho, aí vai entrando gente, vai chegando gente no nosso jornal, ele começa a rodar desesperadamente, Renato Xavier, Lucas Henrique, Iago Oliveira, Marcos Salles, Juan Viana, aí começa a ficar difícil de ler, mas sintam-se todos muito abraçados por mim nesta sexta-feira. Hoje é sexta-feira, tem Mengão e Palmeiras, só no domingão às 16 horas, com presença da torcida rubro-negra lá na Arena Sandy Júnior. Galera, é isso mesmo, ficou se discutindo, debatendo durante um tempo se o Palmeiras iria ceder algum ingresso para a torcida rubro-negra para o jogo que acontecerá nesse domingo às 16 horas na Arena Sandy Júnior. De última hora os caras resolveram, não, vamos ceder ali uma quantidade de ingressos para a nação rubro-negra, deixa os caras virem aqui também participar, até porque corre-se o risco de não ir muitos palmeirenses, então liberando alguns ingressos para a nação rubro-negra, eles garantem um bicho ali, o ingresso deve ser caro para chuchu, ainda não tem essas informações, mas assim que tiver eu falo com vocês. Mas galera, acontece que ontem o Palmeiras conseguiu o inconseguível. Os caras perderam pro Fluminense no Maraca ontem à noite. Eu vou falar um pouquinho sobre o jogo do Palmeiras com o Fluminense, mas até da questão do pós-jogo, que o Mano Menezes, eu tava esperando o Mano Menezes vir falar, que os técnicos brasileiros, eles estão numa vibe há um tempo já, que é uma vibe meio louca se a gente parar pra pensar, né? A gente vê os times organizados dentro de campo feito um bando, né? Verdadeiros bandos dentro de campo, ninguém sabe pra onde que vai, pra onde que vem, pra onde que vai. Mas termina o jogo, os times perdem e o treinador sempre diz: não, eu gostei da partida, a partida foi uma partida no primeiro tempo, nós não tivemos o domínio, mas no segundo tempo nós dominamos, tivemos não sei quantos, blá blá blá. É uma coisa meio surreal, né? Os caras mantêm uma pose, os caras tomando trulitado. O Palmeiras tem 4 jogos sem ganhar, 2 derrotas e 2 empates. Os caras estão de mal a pior, mas o Mano Menezes sempre tá lá posudo, né? Não, blá, 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 blá. Aí ontem ele caiu na asneira de dizer o seguinte: ontem ele colocou só 3 titulares em campo contra o Fluminense. Tomou o vareio, perdeu o jogo. Aí depois do jogo foi perguntado sobre isso. Ele disse: não, pera aí, não fomos só nós que poupamos para jogar contra o Flamengo no final de semana. O Flamengo também poupou jogadores pensando no Palmeiras. Ô mano, a água que tu bebe é estragada pra chuchu, né, velho? Eles lá no Palmeiras, eles te servem a água da privada, né? Vamos combinar, e sem dar descarga antes. Vamos combinar o negócio. Que água é essa que tu tá bebendo, hein, mano? Você tá achando mesmo que o Flamengo tá preocupado com o Palmeiras, irmão?
Tu tá achando que depois de ganhar a Libertadores, depois de ganhar o Brasileirão, que o Flamengo tá preocupado com o Palmeiras, velho? A tendência é que o Flamengo ganhe na Arena Sandy Júnior. Mas se não ganhar, velho, na segunda-feira faz 2 dias. Não faz nem cosquinha na gente. O máximo que pode acontecer é vocês conseguirem conquistar o título. Ganhei do Flamengo na Arena Sandy Júnior. Mais nada, velho. Mais nada. Mas nunca que o Jorge Jesus poupou os jogadores pensando na final, no jogo contra o Palmeiras no final de semana. Lá em Lima, o Rafinha falou: agora eu posso tomar o meu goró, agora eu tô liberado. Galera, o Rafinha tava dentro da garrafa até outro dia, né? O Flamengo ganhou no sábado o título da Libertadores e no domingo o Brasileirão, e tinha jogador que tava dentro da garrafa, tava morto dentro da garrafa até terça-feira, velho. Então não tinha, e com merecimento, diga-se de passagem. Os caras estavam numa água que não dava pra jogar, não tinha como. Rafinha, Felipe Luiz, os caras que não entraram, eles não foram poupados pra jogar contra o Palmeiras. Eles foram poupados porque não dava pros caras jogar, velho. Tinha jogador do Ceará que chegava perto de jogador do Flamengo e ficava meio bamba assim, porque o odor que exalava não era de suor normal, meu compadre. A comemoração foi braba, filho. Foi 3 dias de carnaval intenso, publicado nas redes sociais. Então o Jorge Jesus não estava poupando pensando no jogo do Palmeiras. Estava evitando que um jogador tivesse um ataque cardíaco dentro de campo, porque ainda tinha litros e litros de água que passarinho não bebe para poder sair, velho. Então tem nada a ver com o Palmeiras. O Mano Menezes viaja como sempre, sempre acha que o Flamengo tá preocupado. O Flamengo tá nem aí pro Palmeiras, tá? Então, só para começar a conversa. Segundo, eu queria fazer um adendo rapidinho aqui, porque o Abel Braga foi demitido do Cruzeiro. Eu não sei por quê, porque tem só 2 meses que o Abel tá lá no Cruzeiro. E segundo a imprensa, a bebedora de vinho, o clube do vinho, tem que se dar tempo pro trabalho acontecer, né? Então por que mandar o Abel Braga embora só com 2 meses? O Abel Braga até outro dia tava 11 jogos invicto. Era 10 empates e 1 vitória, mas estava invicto. E aí mandaram o pobrezinho do Abel Braga embora. Eu fico aqui com meu coração na mão, quero fazer aqui, quero enviar minhas condolências ao Abel Braga, né, que foi pro Cruzeiro e não conseguiu fazer nada, veio pro Flamengo também não arrumou nada. Então minhas condolências ao Abel Braga, que ele consiga tomar muito vinho nesse final de ano e que ele costumeiramente continue torcendo pro Internacional de Porto Alegre, principalmente contra o Flamengo. Continue a sua torcida, continue ajudando o Internacional de Porto Alegre, que, não sei se vocês sabem, não ganhou nada esse ano. Mas o Rodrigo Caetano, sabe, lembram do Rodrigo Caetano, aquele que era do Mengão Queridão? Pois é, o Rodrigo Caetano prometeu ao time do Internacional pagar 9,5 milhões de reais em premiações. Vocês estão achando que o negócio era só com o Flamengo, né? Vocês acharam que tinha um complô do Rodrigo Caetano para detonar com o Flamengo, né? Não, ele é psicopata mesmo, cara. Vai pagar 9,5 milhões de reais em premiações ao Inter no final do ano por uma equipe que não ganhou nem o gauchão, velho. Nem o gauchão. E o Rodrigo Caetano vai pagar lá. Mas Fabrício, por que você tá falando desses caras? Eu tô falando desses caras para expor mesmo, para a nação rubro-negra poder ver quem são os profissionais que têm condições de fazer um trabalho sério e quem não tem. A diferença de um Marcos Braz para um Rodrigo Caetano é abissal. E o Rodrigo Caetano é o cara que estudou, que foi pro exterior, até rimou, para poder estudar, para poder trabalhar. Marcos Braz ficou aqui, trabalhou na Secretaria de Esportes do Rio de Janeiro, lidou com todo o período Patrícia Amorim, lidou com todo o período antes da Patrícia Amorim e se formou na Faculdade Rubro-Negra de Torcedor e aficionado brabo pelo Mengão Queridão. E tá aí, montou o time que montou, ganhou tudo que ganhou e se Deus quiser vai ficar no Flamengo ainda pelos próximos 50 anos. Viu, Marco Braz? Você dá um jeito aí de dar uma emagrecida, de cuidar do coração, porque tu tem que ficar no Flamengo muito tempo. Bruno Spindel, outro nível. Paulo Pelaipe. O que o Paulo Pelaipe faz no Flamengo? Ele é simplesmente importantíssimo. É ele que determina o que os jogadores podem fazer, até que horas que os caras podem ficar. É ele que liga pros cabas quando os cabas ameaçam ficar à noite aí.
é ele que coordena tudo, e nós não tivemos uma notícia de jogador do Flamengo fazendo coisa errada na noite aí. Não, muito pelo contrário. O mais baladeiro dos jogadores rubro-negros, que é o menino Gabigol, eu tava vendo com a produção aqui outro dia, os gols do Flamengo durante o ano, tá? Eu recomendo que vocês façam esse exercício. Assisti com a produção e a produção me chamou a atenção como o Gabigol tava gordinho no início do ano. Durante toda a época com o Abel Braga, o Gabigol era mais largo, velho. Era um Gabigol mais larguinho. Depois que o Jorge Jesus chegou e principalmente depois que o Felipe Luiz chegou, o Gabigol afinou 100% e disparou nessa parada de fazer gols aí. Então, reparem pra vocês verem aí como é que tá o Gabigol hoje e como é que o Gabigol tava na era Abel Braga. Porque o Abel quer ser o amigo da garotada, quer ser o paizão pra tentar garantir o emprego dele, né? Aliás, no especial aí que o Flamengo fez, diz que tem aí uma parte grande do Diego Ribas elogiando e enaltecendo o trabalho do Abel Braga. Ô Diego, pô, cá pra nós, carecia não, velho. Carecia mesmo, tá? Não precisava disso mesmo. Dava pra passar sem essa. Deixasse que a outro lembrasse. Tu já não tem a barra muito limpa com a torcida. Ainda me vem lembrar de Abel Braga, Diegão. Aí você acaba com tudo. Mas galera, a parada é a seguinte. A parada é que nós conquistamos a parada toda. Conquistamos tudo que tinha pra conquistar. Só não conquistamos a Copa do Brasil. Porque foi muito em cima da chegada do Jorge Jesus. Não deu tempo do Jorge Jesus fazer absolutamente nada para que a gente pudesse apresentar um futebol legal na Copa do Brasil. Ainda tínhamos aí a perda do Arrascaeta e do Everton Ribeiro ao mesmo tempo. Não sei se vocês se lembram, mas os dois estavam contundidos na Copa do Brasil. Então, por isso, a gente não pegou mais títulos esse ano, que a Copa do Brasil poderia ser incrivelmente do Mengão queridão também, tá? Mas eu me dou satisfeito de estarmos aí com a Libertadores e com o Campeonato Brasileiro. Mas galera, devido a tudo isso, há algumas coisas que me preocupam. Eu tava vendo, eu sempre olho as postagens lá no Twitter de torcedores rubro-negros. Como eu já falei pra vocês, eu aprendo muito, tá? Ah, antes, deixa eu falar um negócio. Às vezes, as pessoas me passam mensagens no WhatsApp, eu leio e não respondo na hora, tá? Ontem, por exemplo, eu passei quase o dia todo num hospital, tá? E eu li algumas mensagens no WhatsApp, mas não tive tempo de responder na mesma hora, justamente porque eu estava num hospital. Tanto é que eu não fiz vídeo aqui no canal ontem, eu não entrei ao vivo aqui no canal ontem, justamente por conta de estar num hospital. Algumas pessoas entendem, porque eu acabo respondendo depois, eu sempre respondo. Outras pessoas não entendem, aí tentam me humilhar, me xingar. Deixa eu explicar para vocês. A vida de todos nós não é só o que a gente vê na internet. A gente tem filho, a gente tem esposa, tem dia que a gente acorda alegre, tem dia que a gente acorda triste, tem dia que algum parente adoece, tem dia que algum filho adoece. Então assim, nem sempre dá pra gente fazer as coisas no tempo que a gente queria fazer. Então, antes de brigar comigo, antes de me xingar, antes de brigar, espera um cadinho. Em 24 horas, no máximo, eu sempre respondo. E quando não respondo, eu justifico por que não respondi. Para mim é uma honra tê-los no WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais. Eu sou um cara abençoado por ter tantas pessoas como vocês me seguindo nas redes sociais, tá? E eu reconheço muito isso. Eu me reconheço muito isso. Só que às vezes a gente também tem problemas particulares, a gente também passa por algumas situações no dia a dia que nem sempre dá pra gente responder na hora. E ontem eu li várias mensagens que eu ainda não respondi, mas vou respondê-las. Mas dessas várias mensagens, um cabra ficou bravo e me xingou demais e me... sabe? Então assim, irmão, às vezes eu tenho problema do lado de cá também, tá?
muitas vezes, inclusive, eu entro aqui feliz, com um sorrisão no rosto, mas por trás da câmera aqui eu tô devastado por alguma situação que aconteceu, assim como acontece na vida de vocês também, acontece na minha, e eu tenho muitos problemas para resolver. Não os trago aqui, nem os trago nas minhas redes sociais, mas eu sou gente que nem vocês, e muita coisa acontece às vezes que arregaça com a gente. Então, me perdoem aqueles que eu já li e ainda não respondi, mas eu vou responder, tá? Não precisa ficar bravo. Tem gente que acha que é desumildade, que tá se achando. Não é, velho. É que realmente, às vezes, a gente passa uns problemas na vida aí que a gente tem que dar prioridade, mas depois a gente acaba voltando, beleza? Bom, dito isso, como todo mundo também tem lá os seus problemas, né? Matheus, faça favor aqui, vem abaixadinho aqui, ó. Pega aqui, ó, caiu da mesa. Coloca aqui pro pai, por favor, ó, que a mesa tá toda bamba aí, senão dá ruim. Beleza? Beleza, valeu, vai. Então vamos lá, galera. Aí, quando foi mais à noitinha ontem, eu comecei a ler alguns tweets de alguns rubro-negros e tudo mais. E tem um do Marcelo Lima que me chamou a atenção. Marcelo Lima é um amigo que eu tenho muito orgulho de ser amigo dele, ele também de me considerar amigo, um amigo que a gente fez nas redes sociais. E ele estava dizendo o seguinte: olha, eu vou silenciar todo mundo que estiver falando sobre especulação de saída do Jorge Jesus, do Gabriel Barbosa, do Bruno Henrique, porque eu quero curtir esse momento, eu quero curtir o Mundial de Clubes, eu não quero nem saber se o Jorge Jesus vai sair, se o Gabigol vai sair, eu quero curtir esse momento. Eu falei assim, caraca, interessante essa maneira de ver, né? É uma maneira interessante de ver a situação nesse exato momento. Só que eu não consigo ser assim, tá ligado? Eu não consigo, não sei se é porque eu não posso me dar o luxo de deixar as coisas acontecerem para depois tomar providências, mas na minha vida particular eu tenho que estar sempre prevendo o que vai acontecer daqui a 2, 3 meses para eu estar à frente daquilo e não deixar nada atingir a minha família, mas eu não consigo deixar para imaginar o que pode acontecer para frente, sabe? E conversando internamente com algumas pessoas no Flamengo, e internamente no Flamengo também ninguém está deixando para o final do ano para depois descobrir o que pode acontecer. E assim, algumas situações que podem nos tirar jogadores e nos tirar também o técnico Jorge Jesus. Então, o que eu vou fazer aqui hoje, a partir de agora com vocês, é atualizar vocês daquilo que eu consegui averiguar sobre as possibilidades que nós temos. Saída de Gabigol, saída de Rodrigo Caio, saída do Pablo Mari, saída do Bruno Henrique, chegada de um Diego Costa, saída de um Jorge Jesus, ok? Antes da gente entrar direto nessa questão que a gente vai conversar muito, e eu vou querer muito trocar ideia com vocês, eu tinha prometido a vocês que eu traria aqui, na próxima vez que eu fosse entrar ao vivo, o chaveamento do Mundial de Clubes. Então eu fiz aí o chaveamento do Mundial de Clubes para vocês poderem observar como é que vai funcionar o Mundial de Clubes. Daí eu vou conversar com vocês sobre isso rapidinho, tá? Vamos falar rapidamente sobre esse chaveamento do Mundial de Clubes e em seguida a gente já entra de vez nessas possíveis chegadas e saídas. Para aqueles que não estão muito antenados, esse é o último Mundial de Clubes da FIFA neste formato que vocês estão vendo aí na telinha de vocês, ok? A partir do ano de 2022, se não me falha a memória, de 2022, serão 32 clubes, estilo Copa do Mundo. Um mês de campeonato, Paulo Figo, pega pra capar, eu acho que eu vou adorar, velho. O novo formato do Mundial de Clubes com 32. Ah, Fabrício, mas aí vai ficar mais difícil pra nós. Ema, cada um com seus problemas. Vai ficar mais difícil, mas vai ficar muito mais emocionante também. Um campeonato de clubes estilo Copa do Mundo.
Eu acho massa pra danar. Mas vamos lá, esse formato de Mundial de Clubes que está ficando extinto, ele começa os seus playoffs no dia 11 de dezembro. Portanto, daqui a 12 dias já dá início o Mundial de Clubes. O primeiro jogo vai ser entre a equipe do Al Saad e a equipe do Yengeni. O Al Saad é uma equipe convidada, é uma equipe do Catar, que por ser do país sede, foi convidada a disputar o Mundial de Clubes. E a equipe do Yengeni foi campeão da Copa da Oceania, né, da Champions da Oceania, e portanto veio disputar o Mundial de Clubes. O vencedor do dia 11 de dezembro vai enfrentar no dia 14 de dezembro a equipe do Monterrey do México, ok? Bom, do outro lado, no chaveamento que diz respeito ao Flamengo, as coisas começam 3 dias depois, no dia 14 de dezembro, onde o Al Hilal, equipe toda montada pelo técnico Jorge Jesus, inclusive ele na entrevista depois do jogo contra a equipe do Ceará, ele disse que no Al Hilal o único jogador que ele não contratou foi o Gustavo Coedjá, todos os outros foi ele que contratou no período que lá esteve, conhece muito bem a equipe do Al Hilal, então eu já estou até mais tranquilo no cadinho, porque o Al Hilal deve vencer a equipe do Esperance, né, assim que fala Esperance, né, que é lá da Tunísia. E no dia 18 de dezembro nós teremos a semifinal aí entre Al Hilal e Flamengo. Do lado de lá, independente de quem passar do confronto Al Saad e Yengeni, o Monterrey deve derrotá-los. Monterrey, equipe do México, deve derrotá-los e deve fazer a outra semifinal contra o Liverpool. E no dia 21 de dezembro, Flamengo e Liverpool, tenho certeza absoluta nisso, farão a final do Mundial de Clubes da FIFA. O Liverpool virá completo. Para esse jogo contra o Monterrey, não. Para esse jogo contra o Monterrey, ainda devem faltar algumas peças. Mas certamente para o jogo do dia 21 de dezembro contra o Mengão Queridão, aí sim eles já vão estar completos com Salah, Mané, aquele outro menino Keita. Esse Keita eu tenho o meu respeito, tá? Salah e Mané não muito, mas o Keita, esse daí, tem o meu respeito. Esse Keita eu gosto muito dele. Mas vai estar completo para jogar contra o Mengão Queridão. Aliás, completo não, porque o Fabinho já amarelou. O Fabinho já amarelou, inventou uma lesão para poder jogar contra o Flamengo. Claro, brincadeiras à parte, né, galera? O Fabinho se lesionou no último jogo do Liverpool e está fora do Mundial de Clubes. Então, é um baita de um primeiro volante, que também sabe jogar como segundo volante, que também sabe jogar como lateral direito. Esse Fabinho, que é um monstro ali, não vai jogar contra nós no Mundial de Clubes. Então, esse é o chaveamento aí do Mundial de Clubes para poder enfrentar o Mengão. Da última vez que eu estive ao vivo com vocês, há 2 dias atrás, eu falei sobre o Mundial, mas não fiz o chaveamento direitinho, o negócio não tava mais legal, tá legal? Mas agora tá aí montado direitinho na tela, para vocês entenderem o chaveamento e os confrontos que nós teremos. Bacana? Então tá aí, galera aí apostando até que o Monterrey pode bater o Liverpool e enfrentar o Flamengo na final do Mundial de Clubes. Não gostaria. Eu não gostaria. Eu gostaria, Keita é o do Chelsea. Quem que é? São 3 do Liverpool ali que eu gosto muito. São 3 jogadores do Liverpool que eu gosto muito. É o Salah, o Mané e tem um meia que vem mais de trás ali, galera. Como é que é o nome dele? Ele parece com Keita, velho. Então eu devo ter confundido o nome com certeza, né? Mas enfim, siga lá a pelota ali. Eu gostaria muito que o Liverpool viesse e gostaria que o Liverpool viesse completo, como parece que vai vir mesmo. Ah, Fabrício, mas o Liverpool completo não tem chance pra nós. Paciência, velho. Se não tem, paciência. Mas eu gostaria muito de ver o Flamengo, esse Flamengo, sendo testado contra uma equipe da Premier League, tá? E pra mim tanto faz quanto fez, se o Flamengo vai ganhar o Mundial, não vai ganhar o Mundial, o disparate financeiro é muito grande, as disputas entre times são bem diferentes. Então assim, eu gostaria muito de ver o Flamengo sendo testado contra uma equipe da Premier League e testar
justo contra o Liverpool seria uma coisa sensacional, sem mudar o estilo de jogo, né? Sem mudar o jeito de jogar, jogando do mesmo jeito que joga aqui, jogando contra o Liverpool. Para mim seria sensacional ver o Flamengo nesse esquema. Mas, então tá, Mundial à parte, agora é a hora da gente falar sobre as possíveis idas e vindas do Mengão queridão, beleza? Vamos começar então pelo Gabigol. Tem muita gente dando como certo a saída do Gabigol do Flamengo. E há alguns argumentos que as pessoas usam, mas que a gente tem que pensar que a decisão está na mão dos jogadores, sempre estará. A decisão de onde jogar está na mão dos jogadores e não dos clubes. Saiu uma matéria aí que dizia o seguinte: a Inter quer o Gabigol de volta para usá-lo como moeda de troca. Só vão usar o Gabigol de moeda de troca se o Gabigol quiser ser moeda de troca. No caso, era para a Inter pegar o atacante da Fiorentina e aí cederia o Gabigol à própria Fiorentina. Isso só vai acontecer se o Gabigol quiser, e o raciocínio é fácil. O Gabigol tem contrato com a Inter de Milão. Então a obrigação da Inter de Milão, é usar o Gabigol no seu elenco. Essa é a obrigação da Inter. Qualquer coisa diferente disso tem que ter o aval do Gabigol. Por exemplo, se a Inter não quiser negociar o Gabigol com o Flamengo, a única coisa que ela pode fazer, que ela tem o direito de fazer, é botar o Gabigol treinando na Inter de Milão para ser utilizado na Inter de Milão. Quanto a isso, o Gabigol não tem o que fazer, porque o contrato dele é com a Inter. Agora, repassar o Gabigol para outro clube por venda ou por troca, só se o Gabigol deixar. E o presidente Rodolfo Landim deu entrevista para o site Tutto Mercato Web, um jornal, um site, um periódico italiano que cuida das transferências, e ele disse o seguinte: olha, o Flamengo segue negociando com a Inter, o Flamengo vai continuar negociando com a Inter, e a ideia é que o Gabigol permaneça para 2020. Então, nesse exato momento, o Flamengo não desistiu do Gabigol. Neste exato momento, o Flamengo continua negociando com o Gabigol. E a verdade, galera, a verdade verdadeira é que a Inter de Milão não recebeu proposta de mais ninguém. Porque mesmo com todo esse sucesso aqui na América do Sul, o que se fala por lá é que enquanto esteve na Europa, o Gabigol não vingou. Então eles têm um pouquinho dessa arrogância, e aí eu não sei se eu posso dizer que é uma arrogância justificada ou não, mas eles olham da seguinte maneira: a América do Sul é um futebol assim muito inferior ao futebol jogado lá na Europa. Tanto é, galera, que o Real quer emprestar o Vinícius, mas o Real não gostaria que o Vinícius retornasse para a América do Sul, porque o Real entende que para os padrões da América do Sul, o Vinícius Júnior, já provou que é superior. Então eles querem emprestar o Vinícius para algum time da Europa, para ele conseguir pegar os níveis europeus de futebol, tá ligado? Então eles não encaram o futebol disputado aqui na América do Sul como um futebol capaz de elevar ou melhorar o futebol de cada jogador que retorna. Beleza? Então, por isso que ainda não apareceu grandes propostas pelo Gabigol. A janela de transferências só abre em janeiro. E lá em janeiro pode acabar pintando alguma coisa e tal, mas não acredito que seja nada muito superior ao que o Flamengo está apresentando pela Inter, porque na Europa o Gabigol é tido como um jogador de risco, porque não conseguiu se adaptar lá há um período atrás. Eu acho esse tipo de avaliação meio emergencial demais, porque ele foi para lá muito novo. Mas não vão contar isso para os europeus, não. Deixa os europeus pensando do jeito que eles estão pensando, para o Gabigol poder ficar. A dificuldade em cravar o Gabigol no Flamengo está justamente no acordo do Gabigol com o Flamengo. O Gabigol quer ganhar salário europeu. E algumas coisas acabam que
ajudando e atrapalhando o Flamengo. Por exemplo, o Flamengo iniciou conversas com o Diego Costa. E aí vamos entender duas coisas. Eu queria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou falar agora, tá? O Flamengo iniciou conversas com o Diego Costa. Então prestem atenção em duas coisas muito importantes. Primeiro, durante o meu depoimento sobre o Diego Costa, eu vou errar e vou chamá-lo de Diego Alves algumas vezes, ok? Então já façam um link aí. Eu sei que eu vou errar, então já estou fazendo a observação. Durante toda a minha explanação sobre o Diego Costa, eu vou errar e vou falar Diego Alves. Então já entendam aí, pra vocês não ficarem achando, né? Eu tenho esses problemas, esses lapsos. Então, durante minha explanação, eu vou chamar o Diego Costa de Diego Alves. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que vocês entendessem. O segundo ponto é: que conversas são essas? Essas conversas são as chamadas sondagens. Sondagens. O Mengão queridão não vai mandar a proposta para empresário do Diego Costa, a menos que das sondagens surja realmente a possibilidade de se contratar o Diego Costa, ok? Então estão havendo nesse exato momento sondagens. Que sondagens? Sondagens ao Atlético de Madrid. Atlético, quais seriam os valores que vocês aceitariam negociar o Diego Costa? E o Flamengo já tem a resposta disso. A resposta é entre 25 e 30 milhões de euros. Então o Atlético de Madrid aceitaria negociar o Diego Costa, quase que deu ruim, ó. Aceitaria negociar o Diego Costa por causa, entre os valores de 25 a 30 milhões de euros. Já é sabido, já é conhecido que há um clube chinês que ofereceu 20 milhões de euros ao Atlético de Madrid. Então, o Mengão queridão pode acabar oferecendo valores um pouco superiores, 22, 23 e tal. Só que, onde isso ajuda o Flamengo e onde isso derruba o Flamengo? Principalmente na negociação com o Gabigol. Porque quando o Flamengo deixa vazar, e é vero, que está negociando também, que está ouvindo o Diego Costa, o Gabigol para e pensa assim: opa, se estão ouvindo o Diego Costa, então dá para melhorar o meu salário. Por quê, moçada? O Diego Costa é um atacante destro que tem 31 anos de idade recém-completados e ele recebe salários na casa de 8 milhões de euros anuais. Deixar bem claro, são 8 milhões de euros anuais. Convertendo isso para o euro hoje, que está em 4,6 reais, daria 36 milhões e 800 mil reais por ano. Dividindo isso por 12 meses, daria um salário de 3 milhões,08 por mês. Isso é o que o Diego Costa recebe hoje. 3,08 milhões de reais mensais. Isso jogando no Atlético de Madrid lá na Europa, tá? Para ele ir para a China, ele pode aceitar um salário tão próximo disso ou até mesmo superior, porque na China os caras têm dinheiro, são tudo psicopata, tudo doido, né? A China é capaz de pagar a ele salários bem próximos disso. Fazendo uma averiguação na internet, pesquisando bem a fundo, a gente aqui do canal descobriu que os chineses teriam oferecido algo em torno de 2,5 e 3 milhões de reais para o Diego Costa. Então, se o Diego Costa aceitar ir para a China, ele vai manter o salário dele. Agora, se o Diego Costa aceitar vir para o Flamengo não tem condições de pagar 3 milhões de euros a um jogador. Ele vai ter que vir para o Flamengo sabendo que ele vai ganhar bem menos do que isso. No máximo 1 milhão e 800 mil reais por mês. E esse vazamento acaba atrapalhando um pouquinho as negociações com o Gabigol. Por quê?
Porque o Gabigol hoje já provou ao Flamengo que é homem-gol. Tem 22 gols no Campeonato Brasileiro, fez 8, se não me falha a memória, ou 9, né? Foram 9 gols na Libertadores, tem 40 gols durante todo o ano. Então o Gabigol é a realidade. O Diego Costa é uma incógnita. Ah, o Fabrício tá de sacanagem de falar que o Diego Costa é uma incógnita. Falo, sabe por quê, moçada? Na temporada 2019-2020, o Diego Costa jogou 15 vezes e marcou apenas 2 gols. Tem uma média de 0,13 gols nesta temporada. Ah, mas é nessa temporada, né, Fabrício? Beleza. Na temporada anterior, 2018-2019, ele fez 21 jogos e marcou 5 gols, tendo uma média de 0,23 gols por partida. Pô, Fabrício, mas é porque os últimos anos do cara e tal... Tá, 2017-2018, ele fez 23 jogos e 7 gols. Uma média de 0,30 gols por partida. Os 3 últimos anos do Diego Costa dão a ele uma média de 0,22 gols por ano. No exercício que nós fizemos aqui ontem, e vocês vão se lembrar, quem estava aqui junto conosco, a gente olhou alguns jogadores, né? Dentre esses jogadores que a gente olhou ontem, nós falamos do William José, que nos últimos 3 anos tem média de 0,41 gols. Nós olhamos o Balotelli, que tem média nos últimos 3 anos de 0,42. Olhamos o Benedetto, com média de 0,50 gols nos últimos 3 anos. O Patrício Rubio, que tem média de 0,36 nos últimos 3 anos. Olhamos o Ibrahimovic, que tem média de 0,75 gols nos últimos 3 anos. E nós descartamos o Rubio, porque tinha média de 0,36 nos últimos 3 anos. O Diego Costa tem média de 0,22 nos últimos 3 anos. Então, usando aquela coerência que a gente vinha usando, o Diego Costa vem numa fase muito ruim, né, de gols, de média de gols, para acabar vindo aqui pro Mengão queridão. Mas, enfim, é um jogador que poderia sim fazer a diferença aqui no Campeonato Brasileiro. Agora tem um detalhe também, pessoal, não sei se vocês sabem, mas o Diego Costa foi recém-operado. O Diego Costa está operado de uma hérnia de disco cervical e só retorna aos gramados em fevereiro, e sem a gente saber em que condições ele vai voltar. Aqui do ladinho tá o histórico para vocês de lesões do Diego Alves. Ontem, ao conversarmos sobre esses jogadores, uma das coisas que eu falei para vocês era que a gente teria que estar atento ao histórico de lesões dos jogadores também. A gente não quer ninguém que chegue aqui e não possa jogar, não possa se dedicar, que fique mais tempo no estaleiro do que jogando bola, né? Então olha aí, ele fez uma cirurgia de hérnia de disco cervical e só volta em fevereiro, tá? No dia 14 de agosto, ele teve uma lesão na virilha que deixou ele fora por 14 dias. No dia 31 de março, ele teve uma lesão muscular que o deixou 5 dias fora. No dia 27 de fevereiro desse ano, ele teve outra lesão muscular que o deixou fora por 16 dias. Então vamos lá, só em 2019, o histórico de lesões do Diego Costa em 2019. Em fevereiro, dia 27 de fevereiro, ele ficou afastado por 16 dias por conta de uma lesão muscular. Aí ele retorna no dia 15 de março. E 15 dias depois, ele volta a se lesionar novamente e fica mais 5 dias fora. Daí, depois disso, ele se lesiona 4 meses depois na virilha e fica mais 14 dias fora. Volta no dia 28 de agosto. Passa agosto, final de agosto, para setembro, outubro, e no dia 14 de novembro ele tem novamente um problema físico de hérnia de disco que já o afasta, já está afastado 15 dias, e o prazo para recuperação do Diego Costa é
em fevereiro do ano que vem. Então ele fica fora novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. 4 meses de inatividade. Por isso eu falei com vocês que eu gostaria da opinião de vocês. Sabendo tudo isso que vocês sabem agora. Salário difícil, histórico, e olha que eu só falei do histórico de 2019, tá? Se a gente olhar o histórico de lesões de 2018, que tá aí na tela para vocês, em 2018, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 históricos de lesão. Em 2018, vou fazer a continha para vocês aqui, ó, para ver quantos dias ele se ausentou em 2018 por conta de lesões, tá? Vou até conferir minha conta aqui, porque o número é alto, tá? Aí eu quero saber se vocês ainda acham que o Diego Costa pode ser útil para o Flamengo. Se vai. Foram 143 dias entre os dias 21 de janeiro de 2018 até o dia 3 de dezembro de 2018. Foram 143 dias, lógico que não foram consecutivos, foram intercalados, mas foram 143 dias de ausência do Diego Costa. Aí eu pergunto para vocês, todo esse encantamento que nós temos pelo fato do Diego Costa viver vestindo a camisa do Flamengo, dele viver falando que é rubro-negro, apesar da gente saber que na verdade ele é palmeirense, mas hoje ele tem um gosto pelo time do Flamengo. Aí eu pergunto para vocês, vale a pena? É essa a pergunta que eu quero fazer agora e eu vou ler o chat com as respostas. Vale a pena contratar o Diego Costa, sabendo dessa média de gols e sabendo que essa média de 0,22 gols por ano não tem a ver com a capacidade dele, mas sim com os problemas de lesão que ele sofreu nos últimos 2 anos. Vale a pena? Porque uma coisa é o cara ter um número baixo de média de gols por estar disputando um torneio muito difícil, por ter um concorrente do lado dele que é muito bom, e outra coisa é o cara estar com esses dados comprometidos por conta de lesões. 143 dias de ausência no ano passado por conta de lesões. Essa paixão que a gente tem, e eu me incluo nela, pelo Diego Costa, vale a pena se concretizar numa proposta para que ele venha jogar no Mengão, sabendo desses históricos de lesão? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. O João Diego tá dizendo melhor o Cavani. O Mundial 2019 do Fla tá falando melhor o Cavani também. Arthur Roberto, vamos atrás do Cavani. Will Nunes, Cavani. Kenison Silva, boa tarde. Deixa eu ver aqui quem mais falou que deu opinião com relação a isso, que eu quero ler. Se vale a pena trazer o Diego Costa com todos esses dados em mãos agora. Jean Lessa, boa tarde família VVP. Deixa esse cara pra lá, não compensa trazer esse pereba. Saudações rubro-negros de Casa Nova na Bahia. Abraço, Jean Lessa. Eu não acho que ele chega a ser um pereba. Ele é um bom jogador, irmão. Mas o histórico de lesão dele tá atrapalhando ele a conseguir ter o desempenho que ele tem. E o futebol aqui é mais puxado. Aqui mais puxado, é mais puxado. As datas são mais curtas. Aqui as seleções jogam, os campeonatos não param. O Flamengo vai fazer esse ano, se não me falha a memória, quase 80 jogos. Não se faz isso na Europa. Na Europa raramente se joga quarta e domingo. Aqui raramente não se joga quarta e domingo. Então a exigência física para um jogador como Diego Costa seria muito grande. Será que o físico dele suportaria essa carga toda? Valeria a pena investir de 20 a 30 milhões de euros, mais um salário aí beirando 2 milhões de reais por mês, num jogador que vem com um histórico de lesões muito tênue, muito alto? Essa que é a pergunta. Luiz Henrique, Gabigol não vai ficar, então vamos atrás do Cavani. Thales de Mileto,
Jogador tem aos montes. O José Humberto tá falando que prefere o Cavani. Mas, gente, essa parada, a pergunta não era entre Diego Costa e outro jogador. Não todo mundo prefere o Cavani, velho. O Cavani hoje é muito mais jogador que o Diego Costa. E por motivos inúmeros, a contratação de um Cavani é muito mais difícil do que a contratação de um Diego Costa, de um Gabigol. Na verdade, eu quero saber de vocês se valeria a pena tamanho investimento num jogador com histórico de lesão que o Diego Costa tem. Preferir o Cavani? Acho que vai ser unanimidade. Se eu colocar aqui no canal Cavani ou Diego Costa, todo mundo vai no Cavani. É muito mais jogador que o Diego Costa, isso é óbvio. Mas o Cavani é tão difícil quanto a contratação do Diego Costa. Se o Diego Costa, com todos esses problemas de lesão, ganha 36 milhões de reais por ano, imagina um Cavani. Eu duvido muito que a gente consiga a contratação do Cavani, torço demais, mas duvido muito que essa contratação seria possível, seria viável, porque o cara ainda tem mercado e joga muita bola, não tem um histórico de lesão tão grande assim quanto tem um Diego Costa, por exemplo, e ainda há clubes que poderiam oferecer fortunas ao Cavani. Acho difícil trazer o Cavani, muito mais difícil trazer o Cavani do que trazer um Diego Costa. Daniele Flá, boa tarde. Deixa eu ver. Eric Vinícius, não vale a pena trazer esse cara. Também não é pra ninguém ficar de mal do Diego Costa, né, galera? Ele já se mostrou muito favorável ao Flamengo. O problema é que a gente tem que analisar. O Ramon Costa tá dizendo talvez. O Lipe Sil tá dizendo não. Lohan Custer, não. Patrícia Araújo tá dizendo que não. Walter SN tá dizendo que não. Itacho Rubro-Negro tá dizendo deixa pra China. Camila Roberta tá dizendo que não. Papa Meme, melhor comprar o Roger Guedes. Aí são posições diferentes, né? Eu enxergo o Roger Guedes para ser substituto de um Everton Ribeiro, tá? Talvez possa jogar mais adiantado, porque ele já fez essa função. Mas nós estamos falando de centroavante, tá? Flamengo Vibe, raça, não. Douglas Bryan, Podolski seria uma boa. Eu já falei do Podolski algumas vezes para vocês aqui no canal. E o Podolski é uma diva. Quando esteve jogando na Turquia, para vocês terem uma ideia, o time tinha que pagar para ele uma passagem uma vez por semana para ele dormir na Alemanha. Ele tinha que passar toda semana 24 horas na Alemanha. Então ele é uma diva do futebol. Apesar dele mostrar que gosta muito do Flamengo, eu duvido que o Podolski viria jogar no Mengão queridão, tá? Ele faz um marketing muito legal com o Flamengo aí, mas na hora do pega pra capar mesmo, o Podolski sempre dá pra trás. E eu gostaria até de ver a idade e como tá o Podolski agora. Só rapidinho aqui, pra gente ver o desempenho do Podolski, bem rapidinho, porque muitas pessoas me passam mensagem mesmo, falando do Podolski, do Lucas Podolski. Neste exato momento, ele tá jogando no Japão, né, no Vissel Kobe. Ele tem contrato até dia 31 de janeiro de 2020, então seria um cara que viria, teoricamente, no 0800 se o Flamengo assim o quisesse. Vamos ver o desempenho dele na última rodada. Na última temporada, perdão. Ele fez 13 jogos e marcou 2 gols. Média de 0,15. Vamos lá, vou anotar aqui o Podolski pra gente ver. 0,15 agora em 2019. Temporada 2019. Deixa eu dar uma olhada aqui nos outros anos. E já a gente vai partir para Bruno Henrique, para Rodrigo Caio, para vários outros jogadores, mas é rapidão para a gente fechar a questão dos atacantes. Na temporada 17-18, o desempenho dele foi 26 jogos e 7 gols, então 7 gols em 26 jogos, dá uma média para ele de 0,26, e vamos ver a última temporada, que eu vou olhar sempre 3, a temporada 2016-2017. 22 gols em 50 jogos, o que dá para ele uma média de 0,44.
Vamos ver a média dos últimos 3 anos dele. Ele tem uma média de 0,28 gols por temporada. Para mim, não é bom. Para mim, eu, Fabrício Lopes, seguindo aquela minha lógica de que jogador do Flamengo hoje tem que estar entre 0,40 e 0,50 ou mais gols no ano, de média, para mim o Podolski não serviria. E o histórico de lesão do Podolski também é bem grande, tá? Quer ver? Vamos fazer aqui a conta na temporada 18-19, para vocês saberem quantos dias o Podolski ficou parado por conta de alguma contusão. 108 dias parados só na temporada 18-19, 108 dias parados por conta de algum tipo de problema, tá? Nem vou olhar para trás, porque senão eu vou assustar vocês, tá? Porque o histórico de lesão do Podolski consegue ser bem parecido com o histórico de lesões do Diego Costa. Então, e a média de gols dele também é um pouquinho melhor que a do Diego Costa. Só que o Diego Costa está disputando Champions League, Campeonato Espanhol, e o Podolski está lá no Campeonato Chinês. Então tem uma diferença aí bem diferente, né? Eu não gostaria de ver o Podolski. A galera tá pedindo para eu dar uma olhada na média do Cavani. De novo, eu vou olhar o Cavani, mas sinceramente eu acho que é um jogador muito difícil do Flamengo contratar por ter mercado, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada no Edinson Cavani. Na posição do campo, eu olho um desempenho em particular. No caso de um atacante, eu vejo desempenho em gols, tá? Então vamos lá, na temporada 19-20, que é a temporada atual, ele fez 9 jogos e marcou 2 gols. Então ele tem uma média de 0,22, tá? Deixa eu dar uma olhada nos outros 2. Na temporada 18-19, olha aí, olha como é que a média dele é sem base. 23 gols em 33 jogos, o que dá uma média para ele de 0,69. Olha o nível que o cara tá, 0,69 na temporada 17-18. O uruguaio na temporada 17-18, ele é muito bom jogador. 40 gols em 48 jogos, o que dá uma média para ele de 0,83. Então vamos ver, nos últimos 3 anos, qual é a média do Cavani. Ele tem uma média de 0,58. 0,58 gols, uma média altíssima. Só perde para o Ibrahimovic. Ele só perde para o Ibrahimovic. A média dele é 0,58. A média do Ibrahimovic é 0,75. Só que o Ibra tem 38 anos e o Cavani tem 32 anos. É por isso que eu falo, eu acho muito difícil a gente conseguir contratar o Cavani, porque deve ter muito mercado. Ele tem contrato com o Paris Saint-Germain até dia 30 de junho de 2020 e tem muito mercado, cara. Ele é avaliado em 40 milhões de euros, tem muito mercado. Ele é muito bom jogador. Deixa eu ver o histórico de lesão dele aqui, para ver se eu sei que esse ano ele tem tido alguns problemas, né? Mas, ele teve uma lesão na coxa. Não, acho que é lesão no pubis, cara, porque aqui fala lesão na anca. Que raios que é lesão na anca? Que deixou ele parado de agosto a setembro, 23 dias, e agora ele está em recuperação desde o dia 19/9, quando ele voltou dessa lesão na anca, o transfer marketing muito doido, e já dura, essa recuperação dele já dura 28 dias. Então, nessa temporada, ele está parado, já fazem 51 dias. Mas nas outras temporadas, quer ver só? Vamos pegar na temporada 18-19, ver o número de dias que o Cavani ficou parado por contusão. Não é nada tão grandioso quanto é com os outros que a gente olhou aqui, ou é?
Não, na verdade é até um pouco alta, né? Na temporada 18-19 ele ficou 108 dias parado por conta de lesão. Mas nada bate ainda o número de dias do Diego Costa. E a média do Cavani é muito mais alta, mas há que se lembrar também que o Cavani está jogando campeonato francês, né? E campeonato francês, se o cara não meter gol no campeonato francês, vai meter gol aonde, né, irmãos? Então tá aí para vocês aí tirarem algumas dúvidas. De todos esses caras que nós falamos aqui, eu, Fabrício Lopes, apesar de saber que também seria bem difícil, eu ainda iria atrás do Benedetto. O Benedetto tem média de 0,50 gols aí nos últimos 3 anos. É mais jovem do que todos esses que a gente está olhando. É mais caro também. Chegou recentemente à França. É difícil de tirar? É difícil de tirar. Mas eu iria no Benedetto. Eu tentaria com todas as forças o Dario Benedetto, porque tem mais números, tem melhores números e tudo mais, tá? Mas vamos lá então. Um outro jogador que me preocupa muito é esse cidadão aqui, galera. O Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele tem 28 anos, vai fazer 29 anos agora no dia 30 de dezembro e não deveria ser uma grande preocupação para o Mengão queridão. Deveria estar mais sossegado, mais tranquilo. Mas enfim, o Bruno Henrique está sendo muito cogitado para ir para a China. Há muito tempo a gente conversa sobre isso aqui, que os chineses haviam prometido virem atrás do Bruno Henrique, isso lá no meio do ano, quando ele nem tinha feito isso tudo de gols ainda, com um caminhão de dinheiros, e podem acabar chegando com esse caminhão de dinheiro. É importante destacar que o Flamengo não recebeu proposta de lugar nenhum ainda por ninguém. Não chegou ao Flamengo proposta oficial por ninguém, ok? Mas existe a possibilidade dos chineses virem atrás do Bruno Henrique em janeiro. O empresário do Bruno Henrique, o Denis Ricardo, está indo para a Europa agora. E aí a Fox já deixou logo de antemão que ele está indo para a Europa para negociar o Bruno Henrique. A gente averigou, procurou saber, correu muito atrás e não é verdade. O empresário do Bruno Henrique realmente está indo para a Europa, mas não está indo especificamente para negociar o Bruno Henrique. Não é verdade isso. Ele também tem outros jogadores, tem outros clientes e ele vai tratar dos outros clientes lá na Europa. Mas se aparecer alguma coisa para o Bruno Henrique, ele vai ouvir, vai receber a proposta e vai repassar ao Flamengo. Então hoje não há propostas pelo Bruno Henrique, tá? Ao contrário do que a Fox diz, o Denis Ricardo, empresário do Bruno Henrique, vai para a Europa não para tratar especificamente de negociações com o Bruno Henrique. Vai pelos outros clientes que ele tem e se pintar alguma coisa, ele vai ouvir e vai trazer ao Flamengo. O Flamengo, por outro lado, já prepara, e eu já falei isso para vocês aqui, prepara uma proposta de renovação e extensão de contrato ao Bruno Henrique, onde o transformaria no melhor salário da América do Sul. O Bruno Henrique simplesmente passaria a ganhar o melhor salário dentre todos os jogadores da América do Sul. Bruno Henrique foi considerado o melhor jogador da Libertadores, que fez na Liberta 13 jogos, marcou 5 gols e deu 6 assistências. No Campeonato Brasileiro, ele já igualou o Galinho Zico, com 21 gols numa mesma temporada no Campeonato Brasileiro. São 31 jogos, 21 gols e 4 assistências no Brasileirão. Tem uma média absurda no certame nacional de 0,67 gols por jogo. Ao todo, no Mengão queridão, ele já fez 58 jogos, marcou 34 gols, deu 14 assistências e tem uma média de 0,59 gols por jogo no ano. Miriane, por favor, é muito alto, tá? É muito alto. A multa do Bruno Henrique hoje nem é algo que preocupe investidores estrangeiros, tá? Porque os caras sabem que para tirar o Bruno Henrique do Flamengo vão ter que pagar um dinheiro muito alto. Mas o Flamengo está preparando essa nova proposta, vai melhorar muito a vida do Bruno Henrique.
o Bruno Henrique, ao contrário do Gabigol, não é um jogador que desperta muito interesse na Europa. Por quê? Porque já vai fazer 29 anos, na véspera de ano novo ele faz 29 anos. Então nenhum clube europeu paga absurdos num jogador que já tem 29 anos. Se o Bruno Henrique tivesse lá seus 24 anos, aí realmente a gente teria que estar muito preocupado com ele. Com 29, não muito. Ainda mais sabendo que o Flamengo tem um plano aí para poder manter o Bruno Henrique satisfeito financeiramente por muito tempo. Mas é verdade que ele pode acabar deixando o Mengão queridão. Temos também a situação do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio já despertava interesse em clubes quando estava naquela fria que era a equipe de São Paulo. Tá? Ele chegou a fazer alguns exames no Atlético de Madrid e até no Barcelona. E agora ele volta a despertar o interesse de clubes europeus de novo. O que eu posso falar do Rodrigo Caio e do Pablo Mari, que são os últimos nomes especulados aí que podem deixar a equipe do Flamengo? Até o presente momento, nem sondagens o Flamengo recebeu. O que não quer dizer que os jogadores não estão sendo mesmo envolvidos em alguma negociação. Geralmente, a negociação começa com os empresários dos jogadores. E só se ela transformar em algo que pode ser concreto, é que chegam aos clubes. Então hoje, dia 29 de novembro de 2019, às 13 horas e 10 minutos, o Flamengo afirma que não recebeu proposta, não recebeu nada de concreto por nenhum desses jogadores. Mas de fato, eu estou preocupado, eu, Fabrício Lopes, enquanto torcedor rubro-negro, estou preocupado. E o Jorge Jesus é um cara que me preocupa também, porque hoje jornais como AS, como Marca, fala dele no Everton. Já se falou inclusive dele dirigindo o Barcelona, que para mim é um devaneio sem tamanho falar de Jorge Jesus no Barcelona, mas até isso já te falou. E a Miriane estava me avisando, estava me falando que ao receber as medalhas de campeão brasileiro, o presidente da CBF teria brincado com ele, brincado ou não, né? Teria dito para ele, vem treinar a seleção brasileira, tá? Eu não percebi isso, mas a produção, a Miriane disse que leu, que conseguiu ver o presidente da CBF com um sorriso, falando para ele que ele deveria vir treinar a seleção brasileira. Eu já tinha dito para vocês que esse era um temor do Flamengo. O próprio Mauro César já tinha dito isso em programas na ESPN, que um dos receios do Flamengo com relação ao Jorge Jesus seria um possível convite a ele para treinar a seleção brasileira. E o Tite tá em queda livre, né, galera? Que falta de moral do Tite. Na premiação do Campeonato Brasileiro, o presidente da CBF falando pro Jorge Jesus assumir. O Jorge Jesus fez uma cara muito séria, não esboçou sorriso, não esboçou nada, mas uma das preocupações do Flamengo para manter o Jorge Jesus seria um convite da seleção brasileira, a maior seleção dentre todas, ainda que não estejamos tendo resultados que
corroborem com a seleção brasileira sendo a maior de todas, mas ela é a única pentacampeã do mundo, então treinar a seleção brasileira poderia acabar tirando o foco do Jorge Jesus do Mengão Queridão. O fato é que a situação do Jesus é muito parecida com a situação do Gabigol, só vai ser definida pós-Mundial de Clubes, e isso me deixa com o coração apertado, com medo danado, e por isso, eu vou confirmar para vocês que o Flamengo já está de olho sim em Jorge Sampaoli, tá? Jorge Sampaoli é sondado pelo Racing, time do Mauro César lá da Argentina, mas o Flamengo já tem ali como um plano B o Jorge Sampaoli no Mengão Queridão. Um dos medos que o Flamengo tinha e que fizeram o Flamengo não convidar o Sampaoli para essa temporada era o desconhecimento do Sampaoli com o elenco rubro-negro. Agora isso não existe mais. Sampaoli está aqui já há uma temporada, já conhece, sabe como o treinador, como o Flamengo joga, e seria o mais próximo filosoficamente, futebolisticamente falando, do que o Jorge Jesus implementou no Flamengo. Então, caso o Flamengo venha a perder Jorge Jesus, realmente nós podemos ter aí o contato do Flamengo com o Sampaoli, contato que já está existindo, inclusive, já está existindo, porque o Flamengo não pode acontecer com o Flamengo o que aconteceu na época do treinador da Colômbia, que agora a minha memória, Reinaldo Rueda, galera, a memória de vez em quando dá umas falhadas, sabe? Não pode acontecer o que aconteceu com o Reinaldo Rueda, que ficou blá, 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 e depois de última hora veio o Carpegiani, né? Isso não pode acontecer. Então o Flamengo já tá de olho ali na situação do Sampaoli, caso o Mister receba uma proposta irrecusável de algum clube que não dê para ele vir. De fato, da China é complicado. Para a China é mais difícil do Jorge Jesus ir. Agora esses outros aí, seleção brasileira, Everton, aí realmente pode mexer com a cabeça do Mister, que só vai falar sobre isso pós-Mundial de Clubes. E claro que todo mundo tá com o coração na mão. Da Gata 06, salve Fabrício, fala da Gata. O que você acha do atacante Júnior Moraes do Shakhtar? Nunca nem conheci, mas vamos lá. Ele tem média de 0,5 gols por partida, somando as últimas 3 temporadas. Então eu nem vou procurar. Se você falou que é assim, eu acredito. E como é que é o histórico de lesão dele? Eu não conheço o Júnior Moraes, não sei mesmo quem é, se pode ser. Agora, da Gata, eu sempre digo o seguinte: a minha avaliação, o meu critério para definir se um jogador serve para o Flamengo ou não, uma coisa particular minha, não é regra para ninguém, cada um faz do seu jeito, mas assim, o meu critério no caso de atacante é média de gols nas últimas 3 temporadas, histórico de lesão e onde ele esteve atuando nas últimas 3 temporadas. É igual eu falei, gente, uma coisa é fazer gol jogando na França, outra coisa é fazer gol jogando na Premier League, jogando na Espanha, né? É uma coisa diferente. Outra coisa é fazer gol na MLS, a Liga Americana, fazer no México. Pra mim, há pesos diferentes. Nicole, pega aqui pra mim e coloca, fazendo um favor, caiu de novo da mesa aqui, senão a mesa fica tudo um. Aqui, por gentileza. Obrigado, meu amor. Então tem que olhar também qual que é o peso que se dá para disputar campeonato no leste europeu. Serve para nós um cara que tem média de 0,50 metendo gols no leste europeu? Eu, por exemplo, só conheço o Shakhtar Donetsk, lá do campeonato que o Shakhtar disputa. Eu nem sei, disputa campeonato contra times da Rússia lá não, né? É outro campeonato. O Shakhtar Quer ver só? Deixa eu olhar aqui qual que é o campeonato que o Shakhtar disputa. É na Ucrânia, né, velho? Eu tinha esquecido agora. Na Ucrânia. Então, eu nem sei quem é que tá Vamos ver aqui no campeonato ucraniano. Vamos fazer exercício? Olha, o Shakhtar é líder do ucranianão com 43 pontos, seguido pelo Dinamo com 30. O Zorya é o terceiro colocado com 28. O
Desna, olha os clubes que participam lá. Zorya, Desna, Alexandria, Olympique Donetsk, Mariupol, Kolos, Dnipro 1, Karpat, FC Lviv e Vorskla. São 12 clubes que disputam o ucranianão lá, velho. A qualificação para rebaixamento sei lá, velho, nem sei. Uma coisa muito louca aí, tá vendo? Então assim, eu não sei se o cara que faz muito gols no ucranianão, se ele é o cara para ser contratado pelo Mengão. Lá no ucranianão nós temos o Tyson, temos o Marlos Meia, que foi de São Paulo, tem o Júnior Moraes, atacante falado aqui por vocês, né? Tem o Dentinho, que tá há 300 anos lá, tem tem mais um monte de brasileiro lá que eu nunca nem vi falar. Então assim, não sei, pra vocês, o cara que é artilheiro no ucranianão serve pra ser jogador do Mengão? Não sei, pra mim não, tá? Eu particularmente acho que não, mas enfim. É verdade o que o Oyume Kasiuts falou. O Jorge Jesus não definiu nada ainda, tá? Se tiver alguém da torcida pedindo o Sampaoli agora, do meu ponto de vista, tá, assim, errado. Nesse bate-papo que a gente tá fazendo aqui, normal, né? Normal, nós estamos fazendo um exercício aqui de e se o Mister sair? Então nós podemos conversar, né? Oyume Kasiuts, a gente pode fazer esse exercício, né? E se o Mister não quiser ficar? A prioridade é o Mister, mas se ele não ficar, a gente pode fazer esse exercício de falar que o Jorge Sampaoli é melhor, é pior e tal. É só um exercício, não tem ninguém indo para as redes sociais pedindo agora o Jorge Sampaoli. Pelo menos eu não tenho visto nada nesse sentido, só nesse exercício que a gente está conversando aqui, né? Crê em Deus Pai do Linha no Flamengo. Os caras de vez em quando gostam de dar uma tirada boa, né? O Carlos Santana tá falando que o Marlon joga bem. Ney Castro, ucranianão, muito disputado deve ser, né, Fabrício? Eu não acompanho, velho. Eu não acompanho mesmo o ucranianão. São 12 clubes só, então assim, sinceramente, não sei se dá pra qualificar um cara que tá no ucranianão vindo pra cá. Igual uma época atrás o Kleber Leite tava pedindo um cara que disputava o campeonato de Israel, velho. Né? O cara era artilheiro em Israel, velho. Me ajuda, né? Eu prefiro os caras que estão aqui na segunda divisão, que é muito mais difícil, mas aí, né, de vez em quando o bicho pega. Flamengo notícia de última hora. O Cruzeiro acaba de ligar para o Vasco da Gama. Tá querendo alugar a casa do Vasco na Série B. Bruno Fonseca, Sampaoli é um pouco diferente. Gosta de inventar e Jorge Jesus é diferente por completo. Né? Eu prefiro também que o Jorge Jesus fique. E também acho que o Sampaoli é meio professor Pardal, mas eu não sei se ele é professor Pardal porque ele nunca teve elenco que nem o do Flamengo na mão para treinar, né? Nem a seleção da Argentina. O Fabrício tá falando que o Flamengo é melhor que a seleção. Tem mais peças em cada posição do que a seleção da Argentina. A seleção da Argentina tem carência em algumas posições ali que o obrigaram a fazer algumas invenções, igual o Santos, velho. O Santos também tem carência pra caramba de jogador, né? O Sevilha também tinha. Então eu não sei se é por falta de peças que ele é um professor Pardal ou se ele ia de repente inventar 3 zagueiros no Flamengo num jogo. E eu odeio esse negócio de ficar mexendo no time. Eu gosto do time com um sistema, que nem nós temos hoje. O sistema mudar na dinâmica de um jogo, aí tudo bem. De repente, eu já vi um monte de vezes o Jorge Jesus mudar o Flamengo para um 4-4-2 clássico, para um 4-2-3-1 dentro da partida, tá? Agora, a gente sai sempre com o tal do 4-2-4. A verdade é essa, o Flamengo joga num 4-2-4. São 4 atrás, Arão e Gerson, e os 4. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. O Flamengo joga num clássico 4-2-4 quando tá atacando, né? E quando tá defendendo, aí vira um 4-4-2 com o Arrascaeta e o Everton Ribeiro bem mais ou menos
protegendo ali os lados do Mengão queridão. Mas eu gosto desse sistema que deu certo e não gosto de uma hora entrar no 3-5-2, outra hora entrar no 5-3-2. Eu não curto ficar mudando o sistema toda hora. Eu não acho que o Flamengo deva jogar em função de adversários mais, tá? Beleza, galera? Bom, 13 horas e 22 minutinhos. Essas eram as notícias. O Charles está falando o que eu acho do Borré. O Borré seria bom para disputar posição com o Everton Ribeiro, ser um substituto do Everton Ribeiro. Para a vaga do Gabigol, eu não acho que o Borré cumpra bem a função, não, beleza? Stuani, da seleção do Uruguai, é uma boa, tá falando o Cláudio Moreira. Alex Mate tem que trazer um europeu com um time titular, nada de time reserva, assim fomos campeões brasileiros e da Libertadores. Mauro Porto, River, esse borréu todo. Gostei, ó. Gostei, Mauro. Boa piada, cara. Adorei essa. Foi massa. Arthur Roberto, Mister vai ficar se Deus quiser. Gilmar Pedreira da Silva. Boa tarde, Renato Vinícius. Pé no chão. Brasil vai ganhar a Copa 2022 com no mínimo 7 jogadores do Mengão titular. Gustavo Bruno Fabrício, meu amigo, boa tarde, boa tarde. O André Vilas Boas é o melhor de todas as opções. O Flamengo também entende assim, tá? O André Vilas Boas é um cara que tá ali. Agora, alguém pedindo prato no Flamengo, aí tá na hora de encerrar mesmo o jornal. Carlos Alberto Laurindo, esse jornal de hoje foi top. Que bom que você gostou, moçada. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, me chama no WhatsApp para participarem da rifa do Manto Sagrado autografado pelos campeões da Libertadores e pelos campeões brasileiros. Sorteio vai rolar no dia 10 de dezembro. Valeu, galera! Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras! É uma devoção, ninguém pode explicar. O amor, maior do que a razão, é muita tradição, pra sempre